Eles cometeram um erro quando estavam bêbados e decidem fingir que nada aconteceu. Mas ela descobre que está grávida e decide manter isso em segredo, pois ele está prestes a se casar com a namorada. Mas, acidentalmente, ele descobre que vai ser pai. A mãe dela exige que ele assuma a responsabilidade e a avó dele o obriga a se casar. Mas Shi-yi não está nada feliz com o casamento e só consegue pensar em sua namorada, Ana. E se você chegou aqui de paraquedas e não está entendendo nada, tem uma playlist aqui no canal resumindo tudo desde o primeiro episódio. A história de You Are My Destiny continua com Shi-yi sendo obrigado a se casar com Jia-shin. Durante a festa de casamento, os convidados gritam para os noivos se beijarem. Shi-yi tenta escapar beijando Jia-shin na testa, mas todos começam a gritar pedindo um beijo na boca. Sem saída, Shi-yi beija Jia-shin, mas sua mente está pensando em Ana. Na noite de núpcias, Jia-shin se desculpa por as coisas não terem saído como planejado e que agora ele é o pai do bebê dela. Shi-yi fala que é o pai do bebê desde o início e que foi ele quem traiu Ana. Irritado, ele diz que se ela realmente sente muito, deveria pegar o dinheiro e sumir da vida dele. Logo depois, ele percebe que foi babaca e pede desculpas por ter se descontrolado. Jia-shin promete que assim que der à luz, irá embora e nunca mais aparecerá na frente dele ou da namorada dele. Shi-yi sai para respirar e aproveita para ver a mensagem de vídeo que Ana enviou. A senhora Chen encontra Shi-yi e deixa claro que sabe que ele não tem sentimentos por Jia-shin, mas ele deve assumir a responsabilidade por suas ações. Ela diz que entende que ele tinha outras opções, mas Jia-shin é sua única filha, e se ela descobrir que ele a traiu ou a fez sofrer, fará ele pagar mesmo que tenha que ir nadando até Xangai. No dia seguinte, Shi-yi leva Jia-shin para casa, e quando estão sozinhos, ele lhe entrega um acordo de divórcio. Ele explica que o acordo concede a ela uma boa pensão alimentícia, uma boa casa e um bom emprego. Jia-shin diz que não é necessário, mas Shi-yi diz que no futuro ela deve ser capaz de cuidar de si mesma. Shi-yi diz que ela tem 3 dias para dar uma resposta e que pode pedir o que quiser no acordo. Na manhã seguinte, Jia-shin assina o acordo e diz que fez isso porque acha que será melhor para o bebê morar com ele. Mas fala que não precisa do dinheiro dele, pois não está vendendo seu filho. Jia-shin fala que trabalhará duro para poder visitar seu filho com dignidade e diz que ele não precisa se preocupar, pois não contará nada à vovó. De volta ao trabalho, Jia-shin descobre que foi promovida a assistente pessoal do Sr. Shen. Agora, ela terá que representar o escritório em exposições de arte e eventos sociais importantes. Na verdade, isso foi um plano de Shi-yi para protegê-la, porque afinal de contas, ela é a mãe do filho dele. Durante um recital de música, Jia-shin fica muito feliz ao encontrar Dylan por lá. Ao chegar ao concerto, Shi-yi fica incomodado ao ver sua esposa acompanhada por outro homem. Ele se senta ao lado dela e o clima entre os três fica estranho. Durante a apresentação de piano, Jia-shin começa a cochilar, apesar de seus esforços para permanecer acordada. Ela acaba dormindo no ombro de Shi-yi, e isso o deixa feliz. Porém, quando ela pousa sua cabeça no ombro de Dylan, Shi-yi fica com ciúmes novamente. É normal que uma mulher grávida sinta muito sono, mas combinar isso com um recital de piano não parece ter sido uma boa ideia. Após o recital, Shi-yi faz uma cena ao ver Jia-shin com Dylan e tenta levá-la para casa. Mas Dylan o impede e lembra Jia-shin que seu marido havia dito que eles deveriam fingir que não se conheciam em público. A intromissão de Dylan deixa Shi-yi ainda mais irritado e Ah-sun precisa puxá-lo antes que ele faça alguma besteira. Por mensagem, Jia-shin avisa Shi-yi que ele não precisa se preocupar com ela e ele sai irritado. Ainda irritado, Shi-yi tenta repreender sua esposa durante o jantar, dizendo que ela não pode sair por aí como se ainda fosse solteira. Mas Jia-shin fica enjoada com o cheiro dele e sai correndo. Mais tarde, ele tenta conversar com ela no quarto, mas Jia-shin começa a fugir dele. Shi-yi fala que ela deve ficar longe de outros homens e lembra que, embora o casamento dele seja de aparência, ela ainda é casada. Mas Jia-shin não suporta o cheiro do shampoo dele e se esconde debaixo de um cobertor. Quando Shi-yi sai para atender uma ligação, ela finalmente consegue respirar. No dia seguinte, Jia-shin vai representar seu chefe em uma exposição de arte.
Mas ela começa a passar mal por causa do cheiro do perfume do umidificador e Dylan corre para ajudá-la. No hospital, o médico informa que são apenas enjoos comuns da gravidez. Dylan faz várias perguntas sobre como aliviar os enjoos e o médico comenta que é raro ver um marido tão interessado no bem-estar da esposa durante a gestação. Eles explicam que não são um casal e que Dylan é apenas um amigo. Jia-shin explica que o pai do bebê está muito ocupado para acompanhá-la. Mas o médico diz que nada é mais importante do que a esposa e o bebê, e pede para ela levar o marido na próxima consulta. Mais tarde, eles vão a um restaurante e, para evitar mal-entendidos, Dylan coloca uma máscara com a frase "Eu não sou o marido dela". No exato momento, a tia de Shi-Yi chega ao restaurante e vê Jia-shin com Dylan. Ela tira algumas fotos e corre para contar à mãe que Jia-shin tem um amante. Mas a vovó Wang não acredita na filha e diz que eles têm um problema de verdade para resolver. Graças aos enjoos de Jia-shin, a vovó descobriu que os produtos da empresa com a qual seu neto Zengren iniciou uma colaboração são extremamente perigosos para mulheres grávidas e aumentam o risco de câncer. Quando a vovó tenta ligar para suspender o contrato, Xiulin diz para ignorar aquilo, pois ninguém descobrirá que os produtos contêm substâncias perigosas. Decepcionada com a ambição e o egoísmo da filha, a vovó começa a passar mal. Jia-shin chega e fica desesperada ao ver a vovó desmaiada. A vovó é levada para o hospital, e quando Shi-Yi chega, a tia mente dizendo que sua mãe teve um mal súbito porque descobriu que Jia-shin estava tendo um caso com Dylan. Jia-shin tenta se explicar, mas irritado, seu marido diz que se ela tivesse pedido para ele ir com ela ao médico, nada disso teria acontecido. Na manhã seguinte, Jia-shin decidiu ir embora da casa da família Wang e pediu abrigo à sua melhor amiga. Jia-shin pensa que por causa dela, a vovó está no hospital e agora todos vão odiá-la. Shi-Yi não consegue se concentrar no trabalho e não para de pensar em Jia-shin. Ele sabe que Jia-shin não fez nada de errado, mas a tia dele não vai contar a verdade. Shi precisa levá-la de volta para casa, antes que a vovó acorde e bola um plano para trazê-la de volta. Enquanto contava a Dylan o que aconteceu com a vovó e explicava que eles não poderiam se ver novamente, Jia-shin fica sabendo que ficou desabrigada graças a uma artimanha de Shi-Yi. Ele mexeu os pauzinhos para seu assistente ficar com o quarto na casa que a empresa alugou para os funcionários, e como o contrato só permite 2 pessoas morando lá, Jia-shin teve que ir embora para que sua amiga não fosse despejada. Dylan aparece para salvá-la e diz que encontrou um lugar para ela morar. Devido às circunstâncias, esse será o último favor que ele fará para ela. Quando Jia-shin estava entrando no carro com Dylan, Shi-Yi chega e diz que sua esposa não vai a lugar nenhum com outro homem. Shi-Yi diz que eles têm que esclarecer as coisas e pergunta por que ela levou Dylan à consulta médica, ao invés de chamá-lo. Jia-shin conta que foi uma emergência, porque ela estava passando mal, mas nunca imaginou que isso causaria tantos problemas e Shi-Yi a manda calar a boca. Dylan diz para Shi-Yi não descontar sua raiva em Jia-shin e principalmente porque ela estava grávida. Mas Shi-Yi não gosta da intromissão de Dylan. Shi-Yi conta à esposa que sabe que ela não teve nada a ver com o desmaio da vovó, porque sabe que ela não seria capaz de fazer algo desse tipo. Além disso, a vovó confia em Dylan e ele confia no julgamento da vovó. Depois disso, ele diz a Dylan que não quer ele perto de sua esposa e leva Jia-shin para casa. Se quiser saber como essa história termina, deixe seu like, porque em breve postarei a parte 4 dessa história.